Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Mais um tempo de mensagem sem maquiagem, de celebrarmos a vida, celebrarmos a Deus. E deixa eu te falar, você terá problemas. É uma notícia que eu quero te trazer que não se surpreenda, você terá problemas, muitos problemas. Credo, que maneira de começar, né? De começar uma conversa. O fato é que nós somos feitos para os problemas. Fomos chamados para resolver problemas, para entendermos e levarmos resposta para problemas. Problemas que vêm de todas as ordens. Mas por que você fala isso, Anderson? Porque nós somos chamados de algum lugar, fomos tirados de um ambiente, tirados de algum lugar, passamos por algumas experiências. Para quê? Para quê? Porque os processos que nós vivemos ao longo da nossa vida, em alguns momentos, algumas fases da nossa vida, por que eles existem? Para nos deixar num ponto à frente, para nos deixar a gente pronto para o que vai vir. Para que a gente possa subir de nível, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar como pessoa, como cidadão, como marido, como pai, como companheiro de trabalho, como membro de um corpo, de uma comunidade. Os problemas vêm para nos forjar, para nos fazer entender que, ao resolvê-los, ao buscarmos as soluções dos problemas, na vida prática, na profissão, na vida pessoal, familiar, na vida espiritual, quando os problemas aparecem, nós nos deparamos com eles. E muitas das vezes somos pegos por uma insegurança, por uma dúvida, por não sabermos o que fazer. Quando nós buscamos resolver os problemas, quando nós vamos na fonte, para que Deus nos dê sabedoria, equilíbrio, toda a paz que excede o entendimento e o amor que lança fora o medo, nos trazem para um centro de lucidez, para que a gente comece a clarificar na nossa frente e os problemas começam a ser resolvidos. Mas por que eles vêm? Para que a gente possa somar e ajudar as próximas pessoas que terão dificuldades semelhantes a que nós tivemos. Eu quero trazer o meu lado pessoal. Eu estava no meu devocional, buscando a Deus, orando a Deus, comunicando algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu tenho por uma estima, amo, e pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, na minha vida, com algumas dificuldades, vidas preciosas para Jesus, e eu pude me deparar com pessoas com sérios problemas de drogadição, dependência química, e liberando algumas palavras, alguns conselhos para alguém e conversando, dando uma palavra de alento, uma palavra de esperança, eu pude ver que depois de eu parar com algumas comunicações que eu estava fazendo, eu orando a Deus, falando com o Espírito Santo, falando com Jesus, eu fui constrangido por um choro, por um tempo de lágrimas. E por que isso? Por que tantas pessoas com tantos problemas? E é muito nítido como se o Espírito Santo descortinasse na minha frente algo assim. Se esses problemas que você está vendo nas pessoas estão muito próximos a você, volte um pouco à sua vida. Você, há anos atrás, estava no mesmo problema, com as mesmas dificuldades, sem saber vencê-los. E eu tirei você dali. Você, em mim, conseguiu resolver os problemas. Então é mais do que natural que nesse tempo que eu estou vendo agora, eu preciso me mover em resposta para a vida dessas pessoas. Poxa, Anderson, você teve problema com drogadição? Tive. Eu sou um ex-dependente químico. Eu sou um ex-usuário de drogas. Eu vim do poço, do lamaçal da cocaína. De uma vida totalmente promíscua, de uma vida totalmente descompromissada com as pessoas. Uma vida onde eu não respeitei os ensinamentos dos meus pais,
os princípios morais e valores que a minha família colocou para um homem. Não faça, não se contamine, não se prejudique, não se afunde. E eu estive acompanhando esses tempos, estudando algumas coisas, lendo alguma coisa, porque eu fui recentemente diagnosticado com TDAH e com autismo. Meus filhos são autistas, eu também sou autista. E eu pude ver, dentro de um relato de alguns profissionais, alguns psicólogos, alguns médicos, psiquiatras, que alguns transtornos emocionais, alguns transtornos cognitivos, existem alguns focos que a gente vai ao longo da vida e criamos algumas dependências como fuga, como gatilhos para nós resolvermos. E eu comecei a entender esse processo. Eu estou nesses dias, 60 dias, um pouco mais de 60 dias, entendendo os processos e me organizando. Mas para a gente não fugir do foco, é justamente isso. Por que ter esses problemas? Para que esse equilíbrio em Deus que a gente está buscando e vivendo dia a dia, nessa libertação, nesse processo de problemas resolvidos e superados, é para chegarmos nas pessoas que estão com essa mesma situação, tipo assim, ei, é possível sair daí, é possível resolver esse problema. Isso não é para sempre, isso não é um estado permanente, é temporário, é transitório, é um processo, essa etapa vai acabar, vai concluir. Vencemos tudo? Não. Como não vencemos? São etapas. Você supera etapas. O duro para nós é quando nós estacionamos e não evoluímos mais. Mas uma coisa de cada vez, resolva as coisas. Os problemas estão ali, vamos resolvê-los. O que eu estou buscando constantemente é você criar etapas e vencer cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo. Porque se nós abraçarmos tudo para resolver, nós vamos enlouquecer. Nós vamos enlouquecer. Resolva 1, resolva 2, resolva 3. É como uma prova, uma questão. Você não resolve todas as questões ao mesmo tempo. Você resolve questão por questão. E eu lembro como se fosse ontem uma palavra que os nossos professores geram muito na sala de aula, nos dias de avaliações, nos dias de provas, principalmente na questão de matemática, quando a gente tínhamos problemas para resolver. Era muito nítido eu ouvir a voz das minhas professoras, das quais eu lembro, e um deles era um professor de geografia, Ulisses, falecido Ulisses, já não está entre nós, e ele nos dava algumas canjas de matemática, porque ele era muito bom de matemática. E quando nós trazíamos algumas questões que caíram em provas para ele, ele nos trazia justamente isso. Calma, leia, releia. Na dúvida, não conseguiu resolver? Passa para a próxima questão. Resolve aquilo que você sabe, aquilo que está mais claro para você. Depois você volta naquilo que era mais difícil. E eu tenho certeza que, conforme a prova for sendo resolvida, as questões mais difíceis que você vai deixando para o final, você começa a focar com mais clareza e elas vão se desfazendo e você vai lembrar e vai resolver. Porque às vezes você está numa prova, você está numa dificuldade e fala assim, nossa, são 30 questões. Como é que se resolve uma prova de 30 questões? Começando respondendo uma. Não é a velocidade, cada um tem a sua velocidade e o seu tempo. Mas é resolvendo. A diferença de um maratonista, de um amador, de uma criança que aprendeu a andar agora, um velocista de 100 metros, um velocista no revezamento 4x4, ambos correm. Um começou a andar, um já faz profissionalmente, um tem mais velocidade, um tem mais resistência. É diferente todos eles, mas ambos começam do mesmo jeito. Como? Dando o primeiro passo. Todo problema, no mundo todo, em pouco mais de, acho que nós devemos estar aqui perto de 8 bilhões de habitantes, acho que é isso. Nós já passamos de 7 bilhões de habitantes no mundo. Devemos estar perto de 8 bilhões, esse número deve ser muito, muito real agora. No mundo todo, eu tenho certeza que pessoas ou estão passando, ou vão passar, ou já passaram, pelo mesmo problema que eu e você estamos, ou já passamos,
ou vamos passar. A beleza de tudo isso, onde a gente tem problemas, é justamente isso. É esse transbordar na vida das pessoas. É duplicar o seu conhecimento. É transferir aquilo que aprendemos. Porque quando você aprende é uma situação, mas quando você ensina, você aprende de novo. A beleza de ensinar é nunca parar de aprender. Muitas vezes o que acontece, eu digo por mim, tem vezes que eu sou teimoso, que eu vou me pegar não querendo uma ajuda, não aceitando uma situação, eu quero resolver, eu quero fazer. Ei, receba ajuda, peça ajuda. Quando alguém te oferecer ajuda, aceite. Ninguém é bom sozinho. É você que vai ter que fazer, sim. Mas você pode fazer a partir de um aprendizado com alguém. Você pode ajudar a vida das pessoas, você pode mudar destino de pessoas. Se a mensagem que nós carregamos, se aquilo que nós entendemos não for passado, se nós nos calarmos, pessoas morrem. Pessoas morrem quando a gente se cala. Problemas podem engolir e sucumbir vidas ao desespero, à morte até, quando a gente já passou por um problema e a gente não transfere conhecimento. Ou calma, eu digo assim, eu já passei por isso. É desse jeito. Essa fase é desse jeito. Mas ela não precisa durar o mesmo tempo que a minha durou. Calma. Deixa eu te ensinar como Deus me ajudou a sair disso. Como o Espírito Santo me influenciou, como Jesus Cristo me alcançou para que esse problema fosse resolvido. Sabe aquele lance de os pais ou os avós, naquela criação um pouco mais rígida de tempos atrás? Não que nós vamos afrouxar a corda, porque errado continua sendo errado, pecado continua sendo pecado. Não é apenas trazer uma suavidade para as coisas, é ser exigente com o que precisa, mas não trazer o peso daquela fala que nós ouvimos assim: tem que aprender, tem que se quebrar, tem que dar seus pulos. Não é poupar um sofrimento de aprendizado, mas por que eu vou querer gerar dor, feridas em pessoas que eu sei que lá na frente poderão ser pessoas problemáticas emocionalmente? Porque pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, pessoas que têm um certo amargor de alma, que não conseguiram se descobrir resolvendo problemas, se fecham num mundo de autodefesa, e o ataque é inevitável com relação ao mundo, às pessoas. Queremos encontrar um culpado, queremos encontrar pessoas que realmente se responsabilizem pelo caos, pela catástrofe que está acontecendo. Não. Quantas vezes o problema está em mim, o problema somos nós. Então, se nós temos essa condição e essa clareza de abraçar pessoas com problemas parecidos que nós já tivemos, resolva juntos, ajuda a resolver, resolva juntos. Fala assim: ei, quer uma ajuda? Tá difícil aí? Tá. Eu já passei por esse mesmo ambiente aí. Quando foi comigo, eu consegui resolver assim. Experimenta, testa isso, tenta isso. É igual remédio de vó. Sabe aquele chá de vó? Aquele remédio de vó quando a neta gera um filho e vai com a bisneta na casa da avó, da bisa, né? Quando vai para os mais antigos e a gente é mãe ou pai de primeira viagem, tem algum problema com o bebê que a gente não consegue resolver, vem aquela avó, vem aquela mãe, vem aquela bisavó, aquela pessoa da família mais pequena assim: ei, calma, esse chorinho aí é tal coisa. Você chorava igualzinho. E quando você chorava, eu fazia isso aqui, ó. Aí faz uma massagem, pega no colo de um jeito, faz um chazinho. E a gente vem e resolve. Resolver com os outros, ajudar os outros e aliviar o sofrimento. Se você passou por escolas com problemas graves, sérios, suaves ou não tão graves,
propósito é que, se você viveu, se eu vivi, é para que a gente possa trazer um pouco de paz e aliviar o sofrimento dos outros. Ter condição hoje de pagar a conta daquele que não consegue pagar. Se pôr no lugar. Empatia. É essa palavra de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Beijo no coração. Nos vemos por aí. E eu volto a dizer o que eu falei, acho que no primeiro vídeo que eu gravei. A Bíblia traz um texto muito legal. Fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe fazer o bem, faça. As pessoas terão que ter seu tempo, a sua escola? Terão. Cada uma tem seu tempo? Cada uma tem seu tempo. Mas você pode trazer acalento, um pouco mais de paz ao caminho das pessoas que, em meio ao caos, estão perdidas e não sabem o que fazer nem para onde ir. Até a próxima. Se você achou esse vídeo válido, ou pensou e lembrou de alguém, compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se nesse canal, simples, modesto, despretensioso, mas é uma mensagem que precisa chegar além e um pouco mais no coração daqueles que eu não vou conhecer pessoalmente, quem sabe, mas no futuro, talvez, ouçamos testemunhos e comentários de alguém aqui que essa palavra mudou o destino de alguém. Até lá, tchau!